Oi, gente, boa noite, boa tarde, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, tá? Que Deus os abençoe, ampare, ilumine a cada um dos que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados, tá bom? A gente sempre começa as nossas atividades dando alguns recados, né? Então a gente pede para as pessoas desligarem o celular, né? Ou deixem no modo silencioso. A gente sempre lembra de que nós temos a nossa biblioteca, né? A Biblioteca Francisco Carneiro de Araújo, né? Leva o nome do idealizador dessa casa, né? Um amigo muito querido. Então é sempre bom a gente ver ou indicar, né? E recomendar as pessoas para que visitem a nossa biblioteca, tá bom? Bom, nós sempre lembramos também de que nós temos uma atividade que a gente chama de atendimento fraterno. Inclusive nós vamos ter um curso que vai ser ministrado, né, um mini seminário, no próximo domingo, dia 24, no domingo dia 24 de novembro, vai ser das 8h30 às 12 horas, né? A gente recomenda para que todos possam estar presentes, viu? Porque as informações que serão compartilhadas aqui, elas são de interesse geral, né? E a gente pode replicar, né? E multiplicar para as outras pessoas. Então, por favor, procurem se agendar e estejam presentes, tá bom? Para prestigiar aqui. Vai ser ministrado com Marcelo Pelosini, tá bom? Dia 24 de novembro, domingo, às 8h30 às 12 horas. Então, o nosso atendimento fraterno, ele acontece às terças-feiras, né, das 19h30 às 20 horas, às quintas-feiras também das 19h30 às 20 horas e ao sábado das 17h30 às 18 horas, né? A pessoa ela passa com um orientador, né? Esse orientador tem uma escuta de acolhimento, né? Obviamente passa algumas informações preliminares sobre a doutrina espírita, né? Para que a pessoa ela já se sentir acolhida nesse primeiro atendimento, né? E aí, a depender dos desafios, a gente recomenda para que essa pessoa participe das atividades, né? Tome o passe físico ou o passe espiritual, né? Então, é sempre bom. A gente recomenda não só as pessoas que eventualmente venham pela primeira vez, mas até mesmo a gente que, né, como a gente, em algum momento a gente possa estar passando por algum desafio, né? Então é sempre bom passar por um atendimento fraterno e eventualmente passar por um tratamento de passe, tá bom? Nós lembramos também que a vocação dessa casa é de estudos, por isso que ela leva esse nome, né? Núcleo de Estudos Espíritas Irmã Mirete, né? E curso sempre tem nessa casa. As pessoas que quiserem, puderem, ou que também puderem recomendar, para que venham, né, participar do curso mediúnico primeiro ano, que acontece de forma telepresencial, né? Aí do conforto da nossa casa a gente pode conhecer um pouco mais, né, sobre a mediunidade e essas informações são para a vida, né? Tá bom? Nós temos também o estudo do livro Nosso Lar, também de forma telepresencial, né, online, toda segunda-feira às 20 horas. E nas quintas-feiras, que é um dia que também tem uma grande concentração das pessoas daqui da comunidade do entorno, nós temos também a evangelização infantil, né? Também às quintas-feiras às 20 horas. E mais informações das pessoas que quiserem participar, tanto dos cursos mediúnicos, né, quanto da evangelização infantil, né, ou do mini seminário, é só procurar na secretaria que sempre vai ter um companheiro à disposição para passar as maiores informações. Beleza? A gente sempre inicia as nossas atividades lendo uma psicografia recebida aqui na casa. E eu vou ler uma e peço a atenção de todas. O título é Um Amigo Querido. Boa noite, amigos queridos. Que bom estar com vocês. Agora tudo já passou, mas foi muito difícil a caminhada até aqui. Deixei tudo para trás, embora pensasse que eu estava preparado. Não estava, não.
Não foi fácil a separação, mas muitos amigos me ajudaram. Hoje estou bem, não tenho tanta tristeza. Tudo volta ao lugar certo. Conheço todos vocês, mas vou ficar com um amigo querido. Acho que eu já até sei quem mandou essa mensagem. Bom, eu vou fazer uma rápida oração e vou pedir para que todos, por favor, me acompanhem. Elevemos o nosso pensamento a Jesus, por favor. Meu Redentor, eu e meus irmãos mentalizamos a Tua figura neste momento, que nos representa a Deus, nosso Pai, Supremo Criador, para que leve um agradecimento a Ele, Senhor, por esse momento de confraternização, de reunião, com o propósito de aprender para melhor servi-lo. Pedimos para que abençoe o nosso encontro e esteja conosco, Senhor, por misericórdia. E que assim seja. Graças a Deus. Bom, hoje eu trouxe como tema, né, as maravilhosas generalizações de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, ele foi um apóstolo póstumo, ele não conheceu pessoalmente Jesus, né? Quem conhece a história dele, ele na realidade foi que protagonizou a perseguição aos primeiros cristãos, né? Então ele era um romano, era um doutor da lei, né? E aí quando ele encontrou com Jesus nas portas de Damasco, houve a conversão dele, né? E ele foi um apóstolo póstumo, como eu disse, e ele foi o que interpretou Jesus, porque os outros apóstolos, eles descreveram, relataram e registraram todos os ensinamentos de Jesus, né? Mas Paulo de Tarso, com as suas cartas aos Colossenses, aos Romanos, aos Coríntios, nossa, traz maravilhas. Eu acho que a gente ainda está para redescobrir as lições de Paulo de Tarso, né? E por que eu trouxe as generalizações? Porque, na realidade, quando a gente faz uma generalização, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Quando a gente fala tudo, todos, nunca, ninguém, porque sempre esconde, assim, uma certa inverdade, né? Então, por exemplo, eu vou citar um exemplo, né? Todo político é corrupto, né? Não é uma generalização? Mas nem todo político é corrupto, né? Então, na realidade, quando a gente faz alguma generalização, a gente precisa tomar muita cautela. Porém, Paulo de Tarso, nas generalizações dele, onde ele usa a palavra tudo em vários momentos, né? E eu trouxe aqui, eu copiei vários momentos dele, é maravilhoso, né? Aqui seria uma rara e honrosa exceção, né? Então, eu vou falar aqui trechos da carta dos Tessalonicenses, aos Coríntios, aos Romanos, né? Aos Colossenses. E ele, por exemplo, num determinado trecho, ele fala assim: examinai tudo, retém o que é bom, né? Aí a gente começa hoje a raciocinar sobre essa recomendação dele, fica evidente de que ele está pedindo para que a gente use o bom senso, né? Para que a gente use o nosso discernimento, né? Para saber se aquilo convém ou não, né? Para que se aquilo é justo ou não é, se é verdadeiro ou não é. Então seria equivalente a dizer: observe, reflita, pondere, aceite apenas o que é justo, bom e ético. Se nós não estivermos lúcidos, seremos sequestrados por essas três influências, né? E aí eu já tive a oportunidade de falar algumas vezes, vou repetir aqui, né? A primeira grande influência é o nosso eu profundo, né? Que a gente vem de várias encarnações e que está no nosso eu profundo e de alguma forma migra para o nosso consciente determinando as tendências, predisposições. Por isso que a gente tem ainda muita dificuldade de ser bom, ético, justo, verdadeiro, fraterno, amoroso.
não é? Mesmo conhecendo o que a gente conhece até hoje, não é? Não é assim? Poxa, como é que pode, sabendo tudo que eu sei, quando eu ver já fiz, já falei, né? Estou sempre nos mesmos erros, porque a gente tem condicionamentos que a gente ainda nem desconfia, né? A outra grande influência que pode nos sequestrar, e essa palavra ela é forte, é sequestrar mesmo, né? É as influências espirituais, né? Existe um grande contingente de uma população desencarnada, e a esmagadora maioria dessa população desencarnada, ela está de acordo com as condições do planeta, né? Se é de provas e expiações, a probabilidade de que existe um contingente muito grande aí, ainda que está perturbado, desequilibrado, é muito grande. E eles entram em sintonia. Nós entramos em sintonia com eles. A depender da sua frequência, os afins se atraem, né? Aliás, Paulo de Tarso, ainda citando ele, né? Ele fala assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, isso eu ainda faço, né? Então, ou seja, existe esse condicionamento do eu profundo e existem essas influências externas, invisíveis, já tem a vantagem da invisibilidade, mas que entram em consonância, né? E como se não bastasse isso, a própria condição do planeta dá aquele chamado efeito manada, né? Então a gente tende a ir onde todo mundo vai, fazer o que todo mundo faz, querer o que todo mundo quer, né? Raros têm a coragem de ser diferente, né? De ter a coragem de manter a sua legitimidade, né? A sua individualidade. Eu sempre lembro também as citações de Jesus, né? No Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 33 até o 37, quando ele fala assim: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Então veja, essa informação trazida por Jesus, ela entra em consonância ainda com as informações posteriormente de Paulo de Tarso, né? Porque esse olhar é aquilo: observe, pondere, reflita, se acautele. Vigiai, ou seja, você precisa vigiar dessas três influências, né? Eu preciso ter o autoconhecimento para eu não me autossabotar, né? O pecado que já habita em mim. E as influências espirituais que são invisíveis, e nós como espíritas sabemos que essa influência é massificante. E a influência do meio, meu Deus do céu, nem se fala, né? Nem se fala, é muito forte mesmo, né? E orai, porque eu sozinho, comigo mesmo, a respeito dessas três influências que eu citei, o eu, os espíritos, a influência do mundo, eu sozinho comigo mesmo estaria mal acompanhado. Então eu preciso de um suporte para potencializar essa minha intenção de me manter relativamente equilibrado. Aí eu preciso estabelecer essa conexão com o ético, com o sagrado, com o divino, que é a minha relação com Deus, que o ato de orar me proporciona, né? Então, o olhai, o vigiai e o orai, esse tripé se equilibra realmente a nossa imunidade às influências negativas, né? E é curioso, porque depois ele fala: porque não sabeis quando chegará o tempo. Que tempo será que ele se refere? Talvez o tempo da provação, o tempo do desafio, o tempo do sofrimento, né? Que Jesus ele já falou, né? No mundo tereis aflições, então tenham bom ânimo. Então a gente vai ter aflições, né? Num outro momento, o Paulo repete uma outra generalização, quando ele fala: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Aqui ele está fazendo referência ao livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. A gente já ouviu muito, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Então você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas arque com as consequências, né? Já que o nosso eu profundo ele é secundado por os espíritos, olha a informação trazida no livro dos Espíritos, na questão 845, né? Não constitui, Kardec pergunta, né? Não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem traz consigo ao nascer? Ou seja, esse eu profundo, com tanto lixinho debaixo do tapete, não compromete o meu livre-arbítrio? Basicamente é isso que ele perguntou, né? Aí o que os espíritos da codificação respondem? As predisposições instintivas são as do espírito, né? Antes de encarnar.
conforme seja este mais ou menos adiantado. Elas podem arrastá-lo às práticas de atos repreensíveis, no que será secundado por espíritos que simpatizam com essas disposições. Mas aí ele faz ele é bastante assertivo agora nessa frase, né, que se segue. Ele fala: não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tem a vontade de resistir. Então ele fala: lembrai-vos de que querer é poder. Então, ou seja, basta você querer. Se você quiser, você não sofre essas influências, né? Num outro momento, ele usa um outro tudo de novo. Ele fala assim: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Isso está em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Aí seria, na minha interpretação, o seguinte: aí alguém poderia falar: nossa, mas tudo concorre para o meu bem, até essa fibromialgia que eu sinto, até a minha depressão, até o meu nervo ciático, até minha artrose no joelho. Sim, tudo concorre para o seu bem, se eu souber ressignificar. Se eu souber ressignificar, então aquilo está desenvolvendo valores que de outra forma eu não desenvolveria, como paciência, perseverança, aceitação, superação. É curioso, né? Mas quando a gente está nessa dimensão, está doendo e eu quero tirar isso de mim. Mas quando a gente está no plano espiritual, que aí os referenciais mudam, aí a gente valoriza. Nas nossas reuniões mediúnicas, acontece muito frequentemente uma pessoa, um espírito, que foi prejudicado por alguém, ele voltar para buscar o seu agressor, com um sentimento ainda de gratidão, que é duro para o espírito que agrediu, né? Que fica envergonhado, mas esse vem legitimamente agradecido, porque graças àquele episódio eu me redimi de culpas do passado, eu cresci espiritualmente, estou mais feliz, então me fez um bem. Você vê que é curioso, né? Quando a gente está num plano espiritual, como os nossos referenciais mudam. Então acho que é interessante, mesmo aqui a gente já considera isso, não é verdade? Mas tudo bem, o espiritismo, ele ressignifica, então ele mostra de que essa dor, seja ela moral, física, psicológica, financeira, né, ela tem essa função pedagógica, tem algo que eu tenho que aprender com isso, então eu ressignifico. Mas está doendo? Eu quero me aliviar, então beleza, vai procurar um psicólogo, vai fazer uma terapia, ele te ajuda você a ressignificar, eventualmente vai num psiquiatra, se eventualmente, pontualmente, possa fazer uso de um medicamento, né? Ou busque a sua religião, né? Todos esses grupos, esses fatores protetivos, eles são extremamente importantes para você, dentro de você estar o mais confortável possível, né? Ter mais qualidade de vida interna, né? Então, eu repito, o Espiritismo dá informações para a gente entender o porquê e o para quê de muita coisa. A ciência psicológica ajuda a gente a se autorregular mentalmente e emocionalmente, né? Os profissionais do psicólogo, psiquiatra. A religiosidade, que é horizontal, dá o acolhimento, que todos nós somos carentes, sentimos a necessidade desse acolhimento. Né? A espiritualidade, que é o vertical, que é aquele vínculo consciente com Deus, me dá a sintonia para que bons espíritos, né, Jesus, Deus, encontre tomada em mim para mandar muita energia boa e aí eu dar conta dos meus desafios, né? Então, tudo isso aí é extremamente importante, além, é claro, da família, né, que é nosso porto seguro, porque quando a gente está lá internado por 3 meses, não é colega, conhecido, chegado que visita, é a família que não desiste da gente. Então a família é nosso fator protetivo, nossos amigos também que nos aceitam, toleram as nossas falhas e defeitos também, é a família que a gente escolhe também é um fator protetivo extremamente importante, então tudo isso é importante, né? Então, esse tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, faz referência à aceitação. Então, eu preciso aceitar. Porque quando eu não aceito, eu tenho um sentimento de não aceitação e sentimento de inadequação, eu estou potencializando o sofrimento. Por que comigo? Eu até mudaria a pergunta.
E por que não com você? Percebe? Eu ouvi uma vez um psiquiatra, Vanderlei Soares de Oliveira, né? Ele falava assim que a pessoa que ela tem aquela depressão muito acentuada, no fundo ele é um inconformado, que não aceita. Então a gente precisa começar realmente a fazer essa reflexão, ter mais essa aceitação para não ficar vítimas, porque pós-pandemia bombou as pessoas com problemas de saúde mental, bombou, entendeu? Todo mundo saiu sequelado de alguma forma. E isso quase não aparece nas mídias, sabe? A gente ainda está sofrendo os reflexos de tudo isso, né? Bom, num outro momento, ele fala o seguinte, ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí está evidente, né? Ele está fazendo referência a Deus, a Jesus, ao seu mentor particular, ou se você acredita num santo, Nossa Senhora da Aparecida, não importa, né? Esse vínculo com algo mais sagrado, com aquilo que você tem referência, realmente te fortalece, né? Eu costumo brincar dizendo o seguinte, você chega numa farmácia, você vai falar assim para o farmacêutico, me dá um xarope de otimismo, de bom ânimo, de paz? Não tem, né? E quem que não precisa disso, né? Então, esse posso todas as coisas naquele que me fortalece, na realidade a gente encontra aquela energia que a gente precisa para dar conta da dor que você nesse momento está sentindo. Cada um aqui tem uma dor diferente da outra, né? Às vezes é um conflito em casa, às vezes é um sentimento de abandono dos filhos, às vezes é uma dificuldade de trabalho, financeiro, que te joga numa insegurança, no medo, né? Às vezes é sentimento de culpas do passado, porque você começa a ter tanta informação na doutrina espírita que você tem elemento de comparação com a sua personalidade, né? Aí você se pergunta, por que eu fiz o que fiz e da forma que eu fiz, né? Aí vem uma culpazinha, né? Do que a gente fez, mas todos nós estamos em construção, e é nesse longo processo de erros, de acertos, de tentativa e erro que a gente vai crescendo. Então a gente tem que se perdoar também, tá bom? Eu gosto muito de citar Jesus nesse momento, sabe? Quando a gente está meio que fragilizado por conta de um eventual problema que a gente esteja passando, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Está em Mateus 11, 28, né? Então, quando ele fala o meu jugo suave, é aquela peça de boi que é pesado, que vai os bois, né? Então ele fala, geralmente essa peça é pesada. E Jesus fala, né? Ele se comparou a um animal em serviço, né? O meu jugo é leve, ou seja, essa peça é leve. E o fardo, que seria algo que você estivesse carregando, também não é pesado, é leve. Então, ou seja, se a gente ir até Jesus e tem esse convite, vinde a mim, percebe que tem um movimento seu, um primeiro momento de você ter que ir até Ele, vá até Ele, e aí o seu jugo, o seu fardo, já em seguida começa a ficar menos pesado. Não é maravilhoso isso? É maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Gosto também de citar uma frase de Jesus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Depois ele fala, né, quem de vós, que seu filho, pedindo pão, dá uma pedra, né, ou pedindo um peixe, dá uma serpente. Se vós, sendo mau, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, né? Você acha que Deus, que é todo bom, justiça, não vai dar coisas boas a vocês pedirem? Então, ou seja, peça, né? Pede, né? Mas a gente precisa saber como pedir, né? E o que pedir. E não vai ser no nosso tempo, vai ser no tempo de Deus, tá bom? É sempre, toda oportunidade eu preciso lembrar isso para mim. Eu peço, mas eu preciso entender, assim como eu sou pai de 3 filhos, eu lembro que eles me pediam coisas e eu sabia que naquele momento era inadequado, mas no momento certo eu concedia. Se eu, sendo imperfeito, não agir assim com o meu filho, você acha que Deus não vai agir da mesma forma, né? Então, no tempo certo, na encarnação certa, talvez não seja nessa, você vai ter o que você pede, o que você anseia, né? Agora, é interessante, né? Você vê que eu fiz aqui
algumas citações de Jesus, mas tem uma frase de Kardec que explica bem, porque esse posso todas as coisas naquele que me fortalece faz referência à fé, e a fé é a nossa autoproteção, né? Eu não tenho como dar um pouco da minha fé para alguém ou emprestar a fé de alguém. Isso é um desenvolvimento pessoal e intransferível, né? E isso é que vai me proteger no dia do meu desafio, quando eu estiver partindo, quando eu estiver internado no hospital, quando eu estiver terminal, não sei. Essa que vai me dar a sustentação para esses desafios. Mas a frase de Kardec é maravilhosa, isso está no livro Céu e Inferno, né? Ele fala que o espírita crê porque compreende e compreende porque raciocina. Nós raciocinando da forma como nós estamos nessa noite, não fica mais claro e evidente, né? De que tudo isso que Kardec, que Paulo de Tarso, que Jesus nos trazem, não é de uma coerência cristalina e não embasa a nossa fé, né? Então, eu não simplesmente falo, eu creio porque creio. Eu falo, não, eu creio porque eu raciocino, porque eu compreendo porque eu raciocino. E aí você sedimenta a sua fé. Num outro momento, né, Paulo de Tarso fala, fazei tudo em nome do Senhor. Isso está em Colossenses, capítulo 3, versículo 17, né? E aí ele faz referência a servir, né? Depois ele diz num outro momento, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos, né? Isso está em Marcos 10, 45. Eu sempre gosto de fazer algumas referências aqui. Eu gosto daquela referência quando Jesus ele vai, se encontra com os apóstolos e eles não cumpriram aquela regra fundamental de boas-vindas que era da água para as pessoas lavarem os pés, né? Eu acho que eu imagino, especulação minha, que devia ser o ar-condicionado daquela época, né? Você lavar os pés para se refrescar. E ninguém fez. E Jesus foi lá fazer. Aí Pedro ficou, não, mestre, tu não me lavarás. Aí Jesus falou, se eu não te lavar, tu nada terás comigo. Aí falou, então por favor, lava minhas mãos, minha cabeça, me lava integralmente. Aí Jesus foi lavar os pés dos apóstolos. Se são 12 apóstolos, são 24 pés, se ele levou pelo menos 1 minuto e pouco em cada pé, foi meia hora de constrangimento e vergonha. Eu imagino, né? Para depois ele falar que o maior entre vós seja aquele que serve. Então esse é uma grande referência, né? Que a gente tem que fazer tudo realmente como se fosse para Deus. Aí cada um vai ter que fazer a sua receita, né? Por exemplo, nesse momento aqui, tendo a oportunidade de palestrar, eu estou servindo a Deus. Se você está cuidando do seu animalzinho de estimação que você adotou na rua, você está servindo a Deus. Se você está numa escola do ensino superior, falando para os seus alunos, compartilhando conhecimentos e formando lentes, você está servindo a Deus, dentro da onde Deus te semeou. Cada um tem a sua receita, mas fazer como se fosse para Deus, tudo que a gente vai fazer. Eu acho que essa é uma regra fundamental para a gente encontrar plenitude e satisfação existencial, que eu vou falar mais a seguir, né? Porque nas parábolas dos trabalhadores da vinha, quando Jesus ele pede para o mordomo começar pagando pelos últimos, tem uma mensagem subliminar aí. Não importa quando você passou a servir, você passou a servir a Deus, você já tem direito à paga contratada, e a paga contratada é a felicidade. Quem faz um trabalho voluntário, quem vem aqui de quinta-feira, quem vai aqui dar passe, quem faz aqui palestra, sabe o que eu estou falando. Você sente uma felicidade, fica até arrepiado, entendeu? Não dá para explicar, não dá para colocar em palavras. Então, realmente é maravilhoso, né? E também na parábola do filho pródigo, né? Quando o filho, naquela parábola, quando o filho cai em si, que ele fala assim, os empregados do meu pai têm fartura de pão, que ele cai em si. Ou seja, quem não se afastou de Deus e quem serve a ele, tem fartura de pão. O que seria essa fartura de pão? Paz, plenitude, contentamento, satisfação existencial. Simples assim. Quer melhor antidepressivo do que isso aí? Não é verdade? Num outro momento, ele aí fala, né, isso em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças. Aí fica óbvio, né? Ele está falando sobre a gratidão, né?
Veja, eu já citei algumas vezes uma citação de Victor Hugo, um grande romancista francês. Ele também é espírito que já trouxe por psicografia várias obras, né? E ele tem uma frase muito impactante, mas que faz a gente pensar. Ele fala assim: os infelizes são ingratos e isso faz parte da infelicidade deles. Para entender essa frase de Victor Hugo, eu vou fazer aqui alguns raciocínios. Por exemplo, quando a gente reclamar significa clamar duas vezes, reclamar. E clamar é pedir com veemência. Então, quando a gente está reclamando de algo, nós estamos nos autossabotando. Porque minha vida, porque meu salário, porque minha família, porque minha vizinhança, porque esse país, porque esse planeta. Com o que você acha que eu estou me sintonizando? Jesus, no Evangelho de Mateus 6, 22 em diante, ele fala de uma forma metafórica, mas brilhante. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ou seja, se eu vejo bem, o belo, o ético, o fraterno, o maravilhoso, o meu corpo espiritual, meu perispírito vai ficar iluminado, ou o meu corpo físico vai ter um sistema imunológico mais saudável. Eu não vou somatizar, eu não vou ter gastrite, eu não vou ter, qualquer outra doença oportunista que eventualmente você tenha, né? É só você pesquisar as doenças psicossomáticas que você vai ver que está muito ligado ao que eu penso e ao que eu sinto, né? Mas depois ele fala assim, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Se eu vejo no mundo aquilo que a rigor já está na minha cabeça, porque senão eu não via. Se eu vejo inconformação, não aceitação, se eu vejo indignidade, eu vejo sempre coisa negativa, eu estou me sintonizando com o quê, gente? Né? E aí o que acontece? Eu estou potencializando esse mal que está dentro de mim. Eu hoje acho que já contei uma vez, né, que fui acompanhar minha esposa numa consulta médica, sabe aquelas clínicas que tem vários exames, né? Então eles colocam a televisão lá para a turma esquecer do horário, porque demora, né? Só que estava lá num programa de munducão, né? Mostrando desgraça, cena de atropelamento, sabe? Flagrante de assalto, e todo mundo assim, olhando. Aí todo mundo para fazer o exame. Eu olhei o povo e falei, meu Deus do céu, esses exames vai dar tudo alterado aqui, né? E vai mesmo, né? Vai dar tudo alterado, né? Tem uma frase olha só, essa frase de Mateus, capítulo 13, de versículo de 10 a 17. Ele fala o seguinte, isso porque a gente tem que falar sobre gratidão. Então, alguém pode falar assim, poxa, mas eu tenho que agradecer até pelo meu tratamento de quimioterapia, que me deixa abatido, eu tenho que agradecer por essa dificuldade. Todo mundo tem algo que agradecer, todo mundo tem alguma coisa para agradecer. E aí, Jesus diz assim, nas anotações de Mateus, porque aquele que tem, a ele será dado, e aquele que não tem, dele será tirado até aquilo que tem. Não é estranho esse paradoxo? Vamos inserir a palavra gratidão? Aí faz sentido. Olha que legal, ó. Agora eu estou acrescentando por minha conta, tá, gente? Não foi Jesus que falou, é eu, tá? Eu assumo o risco aqui. Porque aquele que tem gratidão, a ele será dado. E aquele que não tem gratidão, dele será tirado até aquilo que não tem. Aí a frase de Victor Hugo começa a fazer sentido, né? Os infelizes são ingratos, e isso faz parte da infelicidade deles. Interessante. Lembrando que quando a gente é grato, aí falando já um pequeno trecho de neurociência, né? Quando você é grato genuinamente por coisas reais, você estimula uma parte do cérebro chamado núcleo accumbens, né? Que é onde produz a dopamina, que é chamado hormônio da felicidade, né? Aí você tem mais motivação, mais disposição, mais prazer, mais felicidade, né? Então, por exemplo, diariamente, né? Talvez no primeiro momento fica difícil para você, mas se você falar assim, Senhor, muito obrigado
por o Senhor ter me inserido na sua criação. Muito obrigado pelos desafios que já foram superados, que eu achei que não fosse dar conta e já fazem parte do passado. Muito obrigado pelo meu contexto de vida, onde tem gente que, apesar do que eu sou, ainda gosta de mim. Muito obrigado por essa casa, que me dá amigos que gostam pelo que eu sou, não pelo que eu tenho ou pelo não, ou que eu deixei de ter. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Você realmente produz, você estimula esse núcleo accumbens e você produz serotonina, que está intimamente ligado à depressão. Então, antidepressivo natural, a gratidão. Se eu tivesse que finalizar essas cartas de Paulo de Tarso, né, essas generalizações de Paulo em cartas aos Tessalonicenses, aos Romanos, aos Coríntios e tal, eu diria o seguinte, resumidamente, né? Use bem o seu livre-arbítrio. É óbvio, né? Porque é uma arma engatilhada que está com o dedo no gatilho, está apontado para o seu pé. Então, cautela o seu livre-arbítrio. Siga a sua consciência, porque é nela que a rigor estão as leis de Deus, segundo informações trazidas no livro dos Espíritos, né? Então siga as leis de Deus que estão gravadas na sua consciência. Se você use o seu discernimento para isso, e se a justiça divina te encontrar, né, buscando cobranças do mau uso que você fez do livre-arbítrio de outras encarnações passadas, porque eu não sei, Jesus falou que no mundo tereis aflições, então eu não sei quanto tempo eu ainda tenho de vida, eu não sei de que forma que eu vou desencarnar, eu não sei ainda quais os desafios que me aguardam, né? Então, se essa justiça divina me alcançar, então eu vou tentar ressignificar, né? Que é isso que o Espiritismo me ajuda, né? É eu entender que isso tem um efeito pedagógico, didático, tem algo que eu tenho que aprender, eu tenho que me redimir, coisas para acertar. Isso já facilita bastante. Então, aceite, né? Então, eu ia entender de que isso está contribuindo para a minha felicidade. Essa informação é doída, mas ela é verídica e ela é muito enfática. Por pior que seja o sofrimento, ele está contribuindo para a sua felicidade futura. Agora, se você estiver hoje ou amanhã sobre testemunhos difíceis, mesmo assim seja grato, porque, como eu disse, todo mundo tem algo para agradecer, né? E quando a gente agradece, a gente vence a nossa depressão, que todos nós, em maior ou menor grau, temos. Tem 60 tipos de depressão. Dificilmente alguém aqui vai escapar de algum, tá? E não se esqueça, né? Procura sempre servir, no limite das suas possibilidades. Sempre servir. Porque aquilo que... Eu gosto dessa equaçãozinha, né? Quando eu estou servindo, aquilo que eu faço para o meu próximo, eu estou fazendo para Deus. E se eu faço para Deus, eu faço para mim mesmo. Então, a rigor, eu estarei sempre fazendo tudo para mim mesmo, né? Então, finalizando, recomendações: tenha discernimento, faça bom uso do livre-arbítrio, tenha aceitação, desenvolva a sua fé, sirva no bem e esteja sempre grato. Beleza? Eu agradeço a Deus a oportunidade que Ele me dá, a casa, também pela oportunidade de serviço no bem. E eu vou pedir para que todos me acompanhem numa rápida oração, por favor. Levemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Supremo Criador. Deus de eterna bondade, em prece de louvor e de agradecimento, eu e meus irmãos aqui elevamos e entregamos em Tuas mãos, Senhor, o nosso Espírito. Bendito sejas Tu, por todos os recursos, ferramentas, processos e medidas dos quais te utilizas, a fim de que a gente entenda de que tudo devemos a Ti. Te agradecemos, pois, a constância do tempo que nos garante o porvir, o santo privilégio de servir que essa casa nos dá, o conjunto dos nossos corações, amigos, familiares, conhecidos que nos toleram, nos aceitam como somos. Nos agradecemos também pela figura do nosso Redentor, nosso Senhor Jesus, que iluminou o caminho de retorno até Ti, porque foi de Ti que emanamos, que o Senhor nos lançou para o universo, e estamos agora lentamente voltando até Ti, e Jesus está iluminando essa trajetória de retorno a Ti. Mas apesar de agradecidos por tudo e por tanto, Senhor, Te pedimos perdão
pelos nossos momentos de irritabilidade, de fraqueza, onde às vezes a gente carrega no tom e na dose nas palavras, pela falta, eventualmente, de perseverança nas oportunidades de serviço no bem. Pedir para que o Senhor nos ajude a estabelecer esse reino de Deus interno, para que Jesus habite e para que Ele, ali habitando, possamos refletir a sua presença através de pensamentos, palavras e atitudes com todas as pessoas que se achegarem de nós. Nos ajude a ser multiplicadores, Senhor, do Teu amor, da Tua paz e da Tua fraternidade. Abençoe por misericórdia, Senhor, as tarefas de paz que se seguem a seguir. Que assim seja, com a Sua graça, Senhor. Amém.